Denise Campos de Toledo, um convidado aqui no Jornal da Manhã, Denise. Pois é, Tiago, ontem o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, como já era esperado, reduziu a taxa básica em 1 ponto, agora para 11,25%. Foi o maior corte em quase 8 anos, mas já muito esperado pelo mercado. E nós vamos falar sobre essa condição de redução dos juros, o que pode ter de reflexo para a economia, com Alexandre Schwartzman, que é economista, consultor, ex-diretor do Banco Central, portanto, ex-integrante também do Copom. Alexandre, bom dia. Bom dia, Denise. Bom, a decisão de hoje já era esperada, né? Na verdade, o que se quer saber é até onde pode ir o corte dos juros, quais as implicações efetivas. Nós tivemos alguns bancos até anunciando reduções de taxas ontem, mas tudo muito modesto, né? Os juros no Brasil, no custo do crédito, continua muito alto. A percepção da sociedade não mudou muito nesse sentido. Eu queria saber o que você espera. Olha, eu acho que a sinalização do Banco Central, primeiro, continua, né? Eu acho que ele tem, pelas projeções que ele mostrou ontem, mais ou menos repete o que ele tinha colocado no relatório de inflação. Aparentemente dá para reduzir até mais ou menos uns 8,5%, né, e ainda mantendo a inflação perto de 4,5%, que é a meta. Então, a gente imagina ali que estamos falando aí mais alguns pontos, praticamente mais 3 pontos de redução de inflação, um pouquinho menos do que isso. Mas deve continuar. Agora, Alexandre, o Banco Central sempre coloca a questão do ajuste fiscal como importante também na definição de juros. Agora, o ambiente inflacionário é que tem garantido esse espaço para reduções maiores. Mas eu queria saber como é que você vê, agora com essa turbulência toda do cenário político, o que pode acontecer com a reforma. Você que sempre defendeu um ajuste muito mais sério das contas públicas. Olha, acho importante dizer o seguinte, quer dizer, o Banco Central, inclusive, colocou entre os fatores de risco da projeção de inflação dele, portanto, de juro, como é que vão ser aprovadas e implementadas as reformas no âmbito fiscal. A gente está falando principalmente de questão da Previdência. Está difícil, porque a resistência tem sido grande, né? Eu acho que o governo começou a ceder muito cedo, e o que significa que o potencial da reforma previdenciária, no sentido de fazer o ajuste fiscal, está ficando menor. Vamos lembrar, a gente tem um teto, uma emenda constitucional que estabeleceu um teto para as despesas públicas que, como proporção do PIB, ele vai numa trajetória de queda. Ele é ajustado de acordo com a inflação, o PIB sobe, a inflação mais um pouquinho, então o teto cai. E se não fizer um ajuste da Previdência, né, claramente esse teto não é factível. Então a gente está numa situação delicada, né? O governo não está conseguindo avançar muito nisso. Eu acho que a fraqueza da articulação política nessa reforma tão importante pode comprometer muita coisa. Não é para agora, né? Mas estou falando num horizonte de 2, 3 anos, a gente vai ter uma complicação séria. Agora, o governo Temer consegue segurar a situação, garantir algum desempenho melhor da economia, mesmo sem a reforma? Acho que tem alguma coisa já está encomendada, né, Denise? A gente vem numa trajetória de queda de taxa de juros. Essa trajetória, inclusive, já está antecipada pelo próprio mercado de juros, né? Quando a gente olha para as taxas de juros mais longas, elas são inferiores, inclusive, à taxa Selic. Então, houve uma queda de juro real importante, deve continuar acontecendo. Isso daí impulsiona a atividade em alguma medida. Então, ter crescimento positivo esse ano, sim, tem uma boa chance, tem um crescimento positivo e muito baixo, né? Mas se for positivo e mais forte do que vem, dá para acontecer. A minha preocupação maior não é tanto 17, 18, que vão ser anos de crescimento positivo, meio ruinzinho, mas de qualquer forma, depois de 2 anos de queda, não é tão terrível assim. Minha preocupação é como é que o país vai fazer para se viabilizar nos próximos 10 ou 20 anos. Isso daí, sem reforma, não vai acontecer. E a economia crescendo pouco, sem muito resultado aí do ponto de vista da sociedade, vai influenciar também as eleições no ano que vem, né, Alexandre? Pois é. Haveria necessidade de uma continuidade, fora toda a crise política, as denúncias envolvendo inclusive o governo, tem o que ele pode entregar de resultado à economia. Não, você falou a verdade. A estratégia que nós escolhemos para fazer o ajuste fiscal, que me parece a única possível nesse momento, é de um ajuste gradual. O ajuste gradual significa que, assim, sob condições favoráveis, a gente estabilizaria a dívida
como proporção do produto em 2021, 2022, por aí. Na melhor das hipóteses, a gente precisa de pelo menos mais um governo, sim, comprometido com o ajuste fiscal. Em hipóteses menos favoráveis, a gente precisa de uns 2 governos comprometidos com essa trajetória. Bom, vai ter um monte de eleição no meio do caminho e a população vai ser chamada a dizer o que ela acha disso. E, assim, eu sou obviamente favorável ao ajuste fiscal, acho que a gente não tem uma saída de crescimento decente fora disso, mas a opinião da população, no final das contas, é que interessa. Se a população decidir que não quer isso, não será isso. Agora, as consequências vão ser ruins. Nós conversamos com Alexandre Schwartzman, economista, consultor e ex-diretor do Banco Central. Alexandre, muito obrigada, um bom dia. Bom dia, Denise.